Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve sua estrela. Eu sou a cigana Sara Zahad. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu vou abordar a saúde do atual presidente da República, nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em alguns vídeos anteriores foi abordado através dos oráculos que a queda, que ele teve poderia trazer consequências, ou era um sinal de um problema de saúde que poderia surgir. Nós sabemos que ele foi hospitalizado, passou por uma cirurgia de emergência. Sabemos também que desde o aniversário dele, ele está num ciclo muito difícil e que esse ano pessoal, que vai de um aniversário ao outro, vai ser realmente muito complicado. Além disso, há a possibilidade do afastamento do mesmo a partir de outubro do ano que vem, a partir do aniversário dele, o ano que vem. Então, vamos perguntar aos oráculos como ficará a saúde do presidente, o que ele terá mais para frente, o que virá pela frente, ok? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Optcha, vamos lá. Oráculo. Peço permissão aos mentores de luz para ler a sorte de Luiz Inácio Lula da Silva. Com todo o respeito e amor que tenho, peço que a espiritualidade nos tragam informações sobre a saúde do nosso presidente. Optcha. Me arrepiei toda. Gente, na ocasião que eu abordei em um vídeo de previsão para o Brasil ou mundial, agora eu não tenho recordação. Quem sabe qual é o vídeo, bota o link aí que eu até corto a parte que eu falei. Me ajudem, tá? Mas o que foi abordado na época? Se tinha sido realmente um acidente, ou se estavam nos escondendo alguma coisa. Sim, o tombo do presidente foi um acidente doméstico, e como foi relatado naquele vídeo, consequências ou um anúncio de uma doença, por exemplo, ele teve uma vertigem e caiu. O que os oráculos me mostraram na época é que haveria problemas de saúde relacionados àquele tombo, que já poderia ser, inclusive, um anúncio de uma doença, Então, vamos agora ver como ficará a saúde do nosso presidente. Então, as cartas me confirmam de fato, como foi dito da última vez, que realmente foi um acidente, tá, pessoal? Acidentes, fatalidades acontecem na nossa vida, acontece na vida também dos presidentes, dos artistas. Todos nós somos iguais, somos seres humanos, Somos seres humanos. Esse episódio agora, tá, pessoal? Dessa cirurgia feita emergencialmente. O presidente da República terá mais problemas de saúde ao longo do ano de 2025. Ele terá algumas consequências relacionadas a isso. Ele poderá ter mais algum sangramento ou um pequeno tumor. Ele precisará passar por uma nova cirurgia. Os oráculos dizem que há risco de nova cirurgia para o presidente da República. Há risco. A questão ele está em uma energia pessoal muito debilitada.
Claro que nós sabemos que o presidente, ele cuida do corpo, cuida da saúde, que ele faz exercícios físicos, né? Que é um homem que está se cuidando, obviamente, até para manter a saúde física e emocional diante do cargo que ele ocupa. Mas, infelizmente, inclusive, nós poderemos ter revelações a respeito dessa cirurgia que foi feita agora, no seguinte caso. Deu um coágulo, deu um pequeno coágulo, caiu, magoou por dentro, ficou sangue pisado, aquilo virou um tumorzinho e por isso a emergência na cirurgia. Então, obviamente que o que aconteceu, apesar de ser normal, tá? Muitas pessoas comuns, passam por esse tipo de energia emergencial, apesar de ser um procedimento normal, foi um procedimento realmente que necessitava de urgência e emergência. Ou seja, se não é socorrido a tempo, se não faz a cirurgia com a rapidez com que foi feita, teria sérios problemas. A questão é, energeticamente falando, eu posso dizer que a saúde do atual presidente da República ficará comprometida ao longo do ano de 2025, principalmente até novembro. Nós vamos, de vez em quando, lidar com alguma situação relacionada à saúde dele. Eu me preocupo, inclusive, com alguma coisa súbita. Tá? Eu não posso negar a minha complicação. Será um ano muito delicado para ele, infelizmente. Olha, gente, é realmente um processo difícil para a saúde do presidente. Várias outras questões, mesmo sendo situações corriqueiras entre nós seres humanos, como, por exemplo, aumento da pressão arterial, questões voltadas a sangue, podendo ser até uma anemia, deficiência de uma vitamina ou até diabetes, isso vai acometer o presidente. Então a questão é, após essa cirurgia, a fragilidade dele, que já era grande em termos energéticos, duplifica. Então, de fato, nós vamos ver várias ocorrências ao longo do ano em relação à saúde do mesmo. Antes de 2026, ele vai precisar de um afastamento, tá? Ele vai se afastar. Possivelmente, Geraldo Alckmin assumirá a presidência. Isso por questões relacionadas à saúde. O jogo está muito negativo. O jogo está muito negativo, eu sinto muito, estou pedindo muito pelo reestabelecimento do nosso presidente, mas é uma situação extremamente delicada, extremamente delicada. Ah, meu Deus. Haverão situações que colocarão a vida do atual presidente em risco. Gente, nós precisamos realmente, nos unir em orações, em meditações, emanar boas energias ao presidente, porque de fato, aquilo que ainda está por vir pode colocar ele numa sensibilidade muito grande em relação à vida dele, inclusive, tá? Então, assim, não foi confirmado o desencarne, graças a Deus, mas um momento de muita fragilidade, excessivamente frágil ele está. Vamos continuar e vamos ver o que os oráculos nos mostram. Uma coisa que está sendo mostrada aqui é que nesse período ainda, agora no mês de dezembro, vai haver muita confusão política, tá? Inclusive tentativas de desmerecer o atual presidente ou até boatos sobre a morte dele, tá? Então nós vamos ver muitas fake news
né, alegando que o presidente está morto. Isso já vem acontecendo há algum tempo. Muita gente acredita que ele está morto desde 2022, que quem assumiu foi um sósia dele, que, claro, isso é uma teoria da conspiração. Quem acredita nesse tipo de coisa são pessoas que realmente não param para avaliar, né, as questões. Eu sinto muito por isso, saber que tem gente que se influenciam tão facilmente com fake news, né, que vivem iludidas numa bolha em que elas não conseguem perceber a realidade. Mas, de fato, agora a campanha contra o presidente aumentará muito. Oráculo: Luiz Inácio Lula da Silva. Optcha! Ele corre muitos riscos em relação à saúde. Perdão, acredito que ele venha ter que fazer alguns tratamentos. Gente, eu não sou médica, eu não entendo nada de medicina, mas quem tem ou quem já teve ou algum parente que é uma doença comum, água no joelho, onde você tem que fazer pulsões frequentemente, né? Eu acredito que esse episódio pode trazer a necessidade de uma nova cirurgia. É primordial agora o repouso, é primordial que ele fique extremamente atento à saúde dele, extremamente atento. E como foi relatado no vídeo em que eu abordei a queda, nós teríamos um anúncio de uma doença, sim, para o atual presidente da República. Então, além desse episódio, ele pode ter outras alterações, tá? Com a saúde, infelizmente, precisar de tratamentos e ou internações. Ele vai se recuperar bem desse primeiro episódio, mas não será o único que ele vai passar. E a possibilidade dele precisar se afastar da presidência, ela existe, tá, pessoal? Segundo semestre do ano que vem, ela realmente existe. Claro, vamos fazer nossas preces e pedir que ele aguente, que ele sustente, que ele tenha saúde, mas obviamente entre a saúde dele e a presidência, ele vai optar pela saúde. Não há como negar essa situação, não há como negar. Eu vejo Lula como uma pessoa muito protegida, porque esse episódio poderia ter deixado ele, se não fosse operado a tempo, em um estado vegetativo. Então vejo muita proteção espiritual. É claro que ele tem uma missão, e o maior desafio dele, né, além de todos os desafios que já existem para uma posição política na altura dele, né, de uma pessoa com a ambição política de transformar a sua terra, de trazer uma vida melhor para todos. Lidar com problemas de saúde vai fazer com que ele não tenha condições físicas, né, de fazer tudo o que ele gostaria. Isso também é um agravante. Muito tem se falado sobre a reeleição dele em 2026. Numa live que eu fiz com o Ailton de Godoy, do canal Política Nossa de Cada Dia, inclusive foi abordado esse tema, onde realmente eu disse que dificilmente, gente, ele ia se reeleger. Claro que, como é uma pessoa muito protegida, pode passar por esses problemas de saúde e conseguir sair bem de todos eles. Mas fica uma fragilidade. Um Lula até a queda e um Lula após a queda, né? Na época da queda, houve muita suspeita de ter sido um atentado ou coisa do gênero. Não, foi de fato uma fatalidade, um acidente. Só que já era o prenúncio de questões com a saúde que iriam surgir dentro desse período na vida dele, infelizmente. Então, ele se recupera agora, ele pode ter até a necessidade de ficar internado um pouco mais,
mas depois a gente vai ver uma saúde realmente muito debilitada, muito fragilizada, e por alguns momentos podemos até sentir a insegurança, né, dele ter realmente risco da própria vida. Nós vamos ver o presidente, ele tendo alguns problemas devido a essa cirurgia, tá? Com o passar do tempo, na realidade, o jogo me fala de sensibilidade, tato, paladar, né? Então não é que ele vá ter uma sequela grave, mas não, ele pode passar, por exemplo, né? Se ele tiver uma Covid, ele com certeza vai perder o olfato por muito tempo. Então, tudo que acomete o presidente nesse momento vai trazer fragilidades, e isso no decorrer do ano de 2025 todo, né? Então, agora haverá recuperação, mas eu não posso negar que ele voltará a ser internado com alguma emergência, precisará fazer tratamentos, e isso tudo vai mudar a agenda do presidente, que, como eu disse, ele precisará ser afastado por um problema de saúde antes das eleições em 2026, com a probabilidade maior de novembro de 2025 em diante. Infelizmente, ainda estão planejando um golpe contra ele, não no sentido de um golpe militar, mas vão investir assiduamente em fake news contra o mesmo, tá? E haverá mais uma vez o fortalecimento da morte, né, que vai ser anunciada pelos opositores, até mesmo por pessoas de outras nações, de outros países. Então a gente vai ver isso cada vez mais forte, tá? Cada vez mais forte. Gente, além disso, tá? Eu não sei quantos membros familiares o Lula tem, eu não sei qual é a relação dele com a família da esposa. Além disso, haverá um luto na família, que pode ser tanto da família dele como da família da Janja. Mas essa questão do luto, problemas de saúde vão acometer não só ele, mas outros membros da família. A gente vai ver pelo menos mais um membro da família, né, tendo um problema grave em relação à saúde. Obviamente que o papel da esposa nesse momento é muito importante, né, dela acolher, cuidar dele, mas olha, o jogo tá bem negativo mesmo. Lamentável. O que eu venho dizendo ao longo dos outros vídeos é que nada está sob o nosso controle. Gente, ninguém pode evitar uma doença. Ninguém pode evitar uma chuva, um terremoto, um tsunami, um vulcão, sabe? Ninguém pode tem controle sobre tudo. Aí fica aquilo que eu venho dizendo, né? Inclusive os grandes poderosos, né, do mundo, que arquitetam planos até contra a humanidade, contra as nações, ninguém tem controle absoluto de nada. Ninguém. Sabe? O inesperado, as frustrações, elas acontecem. Elas acontecem. Eu usei muito essa frase ao longo de 2024, de fatalidades, né, de frustrações. Por exemplo, quando temos um luto, a gente só pode lamentar. Poxa, que pena, né, isso acontecer nesse momento. Mas é esse tipo de sentimento que nós vamos ter ao longo de 2025. E isso não só na família presidencial, isso não só para os grandes governantes, isso na nossa vida também, gente. Sabe, a gente faz planos para a vida, achando que estamos no controle de nossas vidas e às vezes alguns sonhos viram pesadelos, às vezes algumas situações acontecem que a gente tem que mudar de rota. E por isso, mais uma vez, cuidado com a sua vida, cuidado com você, com a sua família, ok? Oráculo
Luiz Inácio Lula da Silva. Optcha! Ele pode ter mais um mal-estar numa data comemorativa, tá? Não vejo como Natal e Ano Novo, mas, oh meu Deus, ele realmente vai ter um mal-estar maior e um problema mais grave de saúde, terá que ser socorrido emergencialmente mais uma vez. Eu sinto muito. Eu sinto muito realmente. E questões voltadas ao sangue estão muito presentes, já que a carta que indica questões como diabetes, anemia, problemas digestivos, estão muito presentes, tá? E o que ele teve agora, né, foi uma hemorragia que está ligada ao que ele teve. Então, esse tipo de problema pode voltar a ocorrer, mesmo que não seja da mesma forma, mas é uma tendência energética, eu sinto muito. Eu sinto muito de verdade. No meio tempo desse processo de recuperação após a alta cirúrgica, que olha, ele pode ainda ter alguma oscilação, como eu falei, ou de pressão, né, ou mesmo de glicose durante essa internação e depois, tá? Na realidade, eu vejo ele se sentindo fraco, cansado. Isso ele vai expressar na própria voz. Então, será um ano, como já foi dito, muito difícil para ele, tá? Então, ainda não está seguro, mesmo que a cirurgia tenha ocorrido da melhor forma, mesmo que a cirurgia tenha acontecido, né, da melhor maneira possível, o socorro tenha sido rápido, mas ele ainda pode ter alguma alteração, alguma mudança. Isso vai solicitar uma atenção maior dos médicos, né, e da equipe dele de uma forma geral. Gente, ele pode ter algum tipo de problema com a visão, tá? Com a visão. Infelizmente, o jogo mostra uma sensibilidade muito grande. Eu quero deixar claro aqui que há risco para o mesmo. Claro que ele está sendo muito bem cuidado, que ele tem a esposa, que ele tem toda a equipe, que ele tem realmente todo o suporte por ocupar um cargo de relevância, certo? A questão é, em uma nação onde se foi planejada a morte, não só dele, mas do vice e de ministros do STF, ter ele no momento tão frágil traz insegurança. Todos os cuidados terão que ser redobrados. Se alguém que está me ouvindo tem acesso à Janja, que oriente a ela ficar 24 horas por dia do lado dele. 24 horas por dia. Ai, meu Deus. Ai, gente. Tempos difíceis estão se aproximando. Uma combinação de morte e renascimento saiu em todos os oráculos.
indicando um processo difícil para ele, onde ele realmente terá que buscar forças e apoio médico, né, para que ele possa se reerguer com saúde. A questão é, o ponto que fica aqui é o seguinte: após tudo isso, ele volta e meia, principalmente ao longo desse ano pessoal, ele volta e meia terá algum problema grave em relação à saúde dele. Eu sinto muito ter que dizer isso. Eu sinto muito de verdade. Eu acredito inclusive num afastamento antes de 2026 para algum tipo de tratamento médico ou de emergência médica. O que nós podemos fazer é emanar boas energias ao atual presidente da República e tentarmos, de uma certa forma, termos a clareza e a consciência de que nem tudo está nas nossas mãos, nem tudo está sob controle, né? As coisas acontecem aleatórias às nossas vontades, assim como foi com a saúde do mesmo, pode ser em qualquer área de nossas vidas, gente. Qualquer área de nossas vidas, nós não temos o controle de tudo. É muito errôneo imaginar que nós temos o controle de algo. Não temos. Isso até relacionado à natureza, isso até relacionado às grandes, né, corporações, aos grandes líderes que têm ali um plano, uma meta, mas as coisas podem sair do controle, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, precisamos estar preparados emocionalmente. Isso é um fato, viu? Olha, que Deus abençoe o presidente Lula, que ele se recupere rapidamente. Infelizmente, temos essa certeza de uma fragilidade, mas eu tenho certeza que o nosso carinho, as nossas energias emanadas para ele vai ajudar ele demais nesse processo, viu? Salve a nossa estrela. Gratidão. Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes.